Olá, aqui é o canal do Lula. Vamos para as primeiras impressões desse anime, que eu vou chamar do O Garoto que Veio do Passado. Ah, o Garoto que Veio do Passado, porque vamos se dizer que, né, o garoto reencontra um anjo, né, e ele fica meio confuso. Não, não é um anjo não, é um demônio. E aí volta, cadê? Aí volta. E ele conta que teve uma guerra há 30 anos atrás entre os anjos celestiais, né? E os demônios, né? 30 anos atrás, os, e graças a uma espada específica do chamado Cid, que destruiu os cinco celestiais, os cinco demônios. E com isso, 30 anos que ele vive na paz. E aí, de repente, ele encontra essa pirâmide, cadê? Essa pirâmide misteriosa aí. E aí, os amigos dele assim, cara, vamos deixar ele deixar como ele tá, que já vamos embora, né? E aí, deixou, né? E aí, ele volta para dentro. E aí ele fala assim, pô, vamos informar o que tá vendo aqui. E aí um dos amigos dele falou assim, cara, é inútil, não é inútil se você levar isso a sério. E aí, a Uma também concordou com isso. E aí volta na academia, né? E aí nessa academia tem uma mega cena de treinamento entre eles. Eles que eles estão treinando um dragão. Não, Kai, Sakura e cadê e o outro, né? Então mega ele prestes a, né, ser atacado, a Sakura impede o treinamento e começa a contar sobre os quatro celestiais, né? Cada celestiais tem uma parte importante. E aí esse quadro define muito o que tá vendo, né? E aí esses quatro celestiais derrotaram os arquidemônios e esses arcos demônios só sobrou um que estava desaparecido durante anos. E aí, graças a essa espada de Sídia, que acabou a guerra. E aí, a Sakura perguntou, cara, você só imaginar que eles poderiam ainda existir, e seria loucura, que seria os quatro demônios, né? E aí depois ela perguntou uma outra coisa, que ele falou assim, você já encontrou essa espada de Cid? E aí ele falou, sim, já encontrei. Mas quando eu comentei isso com os meus superiores, riram da minha cara. E aí, a partir dali, ninguém mais ele comentou. E aí depois comentou uma cena de romance entre eles, né? E aí, e o Cid, né? Cid, esse cara da esquerda aí, tenta ajudar. Aí ele recebe uma ligação, então, que é da Jenny, que é superior a dele, né? Ele fala assim, essa Jenny vai ser transferida para esse local, e ela quer conhecer mais os seus soldados, né? E aí ele marca um encontro com ela marca um encontro com ele na cidade. E aí eles dois ficam muito comovidos. Pô, essa menina aí, mega famosa, quer te conhecer. E, e elas pensaram em outras situações, né? E aí ele fala que não. E aí, mas num ponto de encontro, que é em frente a uma escada, em frente a uma estátua de gato, ela chega. E aí ela toda carinhosa com ele. E ele fala assim, cara, eu quero comprar algumas coisas para os novos tripulantes
quer dizer, os novos soldados, que eu vou começar a comandar aqui. Então, vamos no shopping, vamos fazer as compras, e aí tá esse momento entre eles. Até que em um certo momento, na hora que eles estavam atravessando a rua, ela perguntou um negócio para ele sobre o que vocês pensam daqui a 2 anos. Ele não pensa. Mas quando eles estavam pela rua com prestes a falar alguma coisa, eu não sei se eles foram transportados, porque ele mega louco, ou é que tá vendo, e aí esse bola de ela faz que ele transmite para um passado, e esse passado é um passado meio que diz hard, né, meio hardcore. Às vezes a gente vê a mesma cidade em ruínas, a cidade de todas em ruína, e começa uma cena de ação que a gente vê um dragão, um demônio, né? E começa a cena de ação. E quem conhece esse canal sabe como é que eu faço nessas cenas de ação. Eu vou mostrar as imagens, né? E aí cenas de ação um por um, né? E ele ainda, o dragão pergunta para ele, cara, que interessante, essas armas não são desse tempo, muito interessante, né? E aí a luta acaba quando a Sakura pega ele e foge. E aí, quando ele fala que conhece a Sakura, ela fica surpresa. Ué, você sabe o meu nome? Sabe o nome dele? E aí ele pergunta o que acontecendo aqui nesses 30 anos. E ele responde, antes. Eles respondem que dentro do carro mesmo. A humanidade está perdendo. São poucos os humanos que estão vivos ainda. E essa espada que você mencionou, ele menciona uma certa espada, ninguém conhece. Nem o provador, né? Um cara que manuseia a arma. Esse Cid. E aí, beleza. No subsolo, eles vivem. A cidade. Os sobreviventes vivem no subsolo. E aí, vem uma cena. Né? E ele pergunta novamente sobre o profeta Cid. Eles falam que não conhecem. Tem uma cena esquisita aqui entre a Jenny e ele. E aí ele descobre sobre um cemitério, que é aquela cena do começo. Isso, lembra do começo? Ele encontra uma pirâmide de metal. E ele fala assim, por que não existe os caras que selaram os monstros e também não a espada de Cid? Só existe esse cemitério. E aí ele vai investigar. Ele pede pro Ashara. Ashara finalmente botou o número dele. Eu vou colocar o nome dele, nosso protagonista de Cid, porque até agora não estou conseguindo gravar o nome do nosso protagonista. Ele pede pro Ashara a chave do carro, ele entrega sem pensar. E aí vai investigar sobre essa pirâmide de metal. Chegando na pirâmide de metal, ele vê que foi bloqueada, foi removida dessa. Então ele entra, explora, ele encontra a espada de Cid, e manuseia, segura a espada, levanta ela, segurando ele é transportado para um outro local. Subindo nesse local, ele encontra um anjo ou um demônio. E aí fica a opinião de vocês, que ele
ela implorando pela ajuda, pra soltar ela. Achei bacana sobre essa questão. Então, e aí, o episódio acaba com ela chorando, falando assim, tire essas correntes. Aí, quero saber a opinião de vocês, vocês acharam do episódio de hoje. Viu que o episódio desse anime foi meio longuinho, porque foi muita coisa para explicar. Tá? Mas aí, quero a opinião de vocês, se vocês acharam do episódio de hoje, né? Porque muita que vai entender que vai ser coisa de viagem no tempo. Tem uma cena meio que eu cortei, que ele encontra, quando ele encontra, cadê? Quando ele encontra a Jenny, ele para em desespero, mas eu cortei isso porque não vai agregar em nada, mas quero saber a opinião de vocês. Então, vale. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí.